O tempo hoje é verão, né? O verão invadiu o inverno, mas está tudo bem, estamos na casa do Senhor, estamos para o trabalho abençoado. O trabalho é sempre importante, né? O nosso tema de hoje é o papel da família na grande transição, com a nossa companheira Marta Silva. A nossa casa tem os estudos quase que a semana toda. Esses estudos estão no mural. As pessoas que estiverem interessadas, e é sempre bom o estudo, venha estudar conosco nessa casa de 110 anos, né? 110 anos, né? E a Marta falou que nós somos da velha guarda. Ela me ofendeu, mas de qualquer maneira... Então, da nova guarda tem a Jânia, a Sandra, a Alba. Então, agradecemos a presença de todos, a presença dos amigos encarnados e desencarnados. E nós vamos, então, para a nossa página preparatória. E depois nós vamos para a nossa prece, e depois nós vamos passar para a nossa irmã Marta. Tá? Então, a nossa página é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, lição 64. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Evangelho de Mateus 13:3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiros, pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do espírito em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos serviços de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Graças a Deus.
Então, estamos levando os nossos pensamentos de agradecimento a Deus, nosso Pai, por estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, na manhã de sol, brilhante e abençoada. Temos sempre que agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome do bem e da paz. Pedimos sempre a orientação, o amparo, o auxílio da espiritualidade maior, para que possamos suplantar os obstáculos, as adversidades no caminho. Pedimos a Jesus, nosso mestre, guia e médico das nossas almas, sempre a ajuda. Agradecemos sempre o amparo da espiritualidade amiga, dos benfeitores dos nossos irmãos, trabalhadores do bem. Agradecemos a presença dos nossos irmãos encarnados e de outros companheiros fora do corpo físico. Que possamos recolher as informações, as orientações do estudo da manhã, trazido pela nossa irmã Marta. Pedimos o auxílio, a proteção e o amparo para nosso irmão. Agradecendo a Jesus, nosso mestre, agradecendo a Deus, nosso Pai. Estamos assim, em nome de todo bem, iniciando o nosso estudo da manhã. Que assim seja. Então vamos convidar a nossa irmã Marta para o nosso estudo da manhã, no início do nosso trabalho. Muito chique isso. Quer ajuda? Ele não precisa. Deixa eu só pegar umas referências que eu botei aqui no papel. Esqueci de pegar. Gente, bom dia de novo. Bom dia de novo. Bom estar aqui. Né? Como o senhor Lauro falou, nós somos da velha guarda. Né? Já cantamos muito nesse palco aqui com o grupo vocal Ninarueira, né, Delmar? Nós duas ali, ó, no Ninarueira. Bons tempos de grupo vocal, que a gente cantava com bastante movimento. A gente fazia um movimento que você tinha que abaixar e levantar. Chegou um determinado momento, depois de 13 anos, não dava mais. Só em pé. Ninguém mais tinha joelho para isso. Mas não teve mais jeito, né? Os ensaios do Ninarueira eram na sala da casa dos meus pais e no terraço da casa dela, da dona Iris. Né? Quando não era num lugar, era no outro. Era a nossa diversão de fim de semana. A gente está junto, a Mocidade Espírita do Grupo Sheila está junto para ensaiar aquelas músicas gostosas. Se fosse isso hoje, seria uma banda, né? Mas como não era, a gente só dispunha de violão, era um grupo vocal, que foi aprendendo, fazendo. Né? A gente começou no Lar de Jesus, ia cantar no Lar de Jesus, brincar com as crianças, com as meninas. Aí começou a chamar para lá, chamar para cá, chamar para lá, chamar para cá. Aí a gente foi indo, foi aprendendo. Né? Conseguimos sair do desafinado para o afinado. Isso que é muito bom fazer. Nós vamos começar com uma canção que a Maria vai colocar ali para a gente, que vocês devem conhecer, que é do Grupo Bem, do Espírito Santo, Vila Velha, Espírito Santo. E é uma música assim, que simboliza bastante a nossa conversa de hoje. Quem souber cantar, canta junto. Tá baixinho ou querem mais alto? Acho que pode botar mais alto, né?
Melhorou. Talvez eu viva bem sozinho, que assim possa continuar. Mas sei que tenho um compromisso, e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo para este laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho, e assim possa continuar. Mas sei que tenho um compromisso, eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo para este laço apertar. Errar faz parte do caminho, vamos encontrar amor de mãe, de pai, de filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Obrigada, Maria. Observe que a música começa falando, talvez eu viva bem sozinho. Tem muita gente que opta, mesmo casando, por continuar sozinho, sem filhos, né? E aqueles que ficam na dúvida, vou casar, não vou casar, a vida vai mudar, é compromisso, e não é compromisso, mas sei que tem um compromisso. Os que têm um compromisso da união conjugal, da constituição de família, sente algo por dentro, né? E fugir desse algo que sente é um traço de egoísmo. Isso lembra a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual seria a consequência para a humanidade do afrouxamento dos laços de família. E os Espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um fortalecimento do egoísmo. Porque quando a gente vive sozinho, a gente vive para a gente. São as nossas coisas, é o nosso ritmo, é a minha casa, são os meus móveis, as minhas roupas, o meu café, né? A partir do momento que casa, aí já não é só o meu café, é o nosso café. Não é o meu programa de televisão, é o nosso programa de televisão. Não é a saída, o show que eu vou querer assistir, é o show que queremos assistir. Saímos do eu para o nós. E qual é o objetivo de estarmos aqui encarnados? Não é aprendermos a conviver em família universal? Então, a família é o lugar onde nós aprendemos a abrir mão do nosso egoísmo, a aplacar o nosso orgulho, para conseguirmos viver em comunidade, em fraternidade. A gente tem que abrir mão daquilo que quer em benefício do grupo. É claro que o grupo precisa estar harmonizado o máximo possível para que não haja sacrifícios desnecessários. Porque pesa, não pesa? Pesa bastante, os compromissos pesam. Se todo mundo larga o compromisso nos ombros de um só, vai pesar bastante.
É saudável? Não é saudável. O saudável é buscar um acordo entre todos. Muitas das vezes é preciso apoio profissional para isso. Uma orientação de terapeutas para que a família chegue junto, para que um não sofra e todos tenham conforto. Mas a gente sabe que geralmente aquele que entra na linha de frente assumiu um certo compromisso ou está com a consciência mais desperta, mais acordada para as suas obrigações. Correto? Vamos seguir. Quando eu preparei esse estudo, a Jane viu, né, Jane, lá no Júlio Forém, eu estava montando o estudo e ficava na minha mente essa música cantando na minha mente. Essa música é do Sheila, é do seu Fausto Vasconcelos, é uma música que veio pela psicofonia. Não foi inspiração, não foi psicografia, foi psicofonia. O seu Fausto tinha uma bela voz para cantar, cantava, tocava violão. A espiritualidade juntou a mediunidade de psicofonia dele com o dom para música. Então os espíritos vieram trazendo música. Ficaram 19 canções. E essa música bailou na minha mente o tempo todo. Disse, gente, eu vou botar, vou colocar. Quando eu comecei a cantar, o centro inteiro cantou comigo. Falei, gente, eu me emocionei. Vocês têm... Está explicado por que a música tinha que entrar no estudo. Então, como aqui tem a Iris, mãe, a Iris Chile, o Luiz, o pessoal do Sheila, seu Lauro deve conhecer, não sei se chegou a conhecer. Seu Fausto chegou a conhecer seu Fausto? Sim. Não. Então a gente canta porque a gente precisa ser trabalhador, né? Semeador. Na seara do Senhor tem mais um trabalhador. Sou eu. Foi Jesus que me chamou, muito alegre me deixou. Eu agora sou feliz, busco a luz e busco a paz nos trabalhos da seara, onde só o bem se faz, onde todos com amor vivem só para servir, trabalham para as luzes do porvir. Vamos, companheiros, para a frente caminhando, vamos ao trabalho que Jesus está chamando. Vamos, companheiros, para a frente caminhando, vamos ao trabalho que Jesus está chamando. O que acontece? O Espírito pediu licença para cantar, porque ele estava muito feliz. Era o primeiro dia dele de trabalho na seara do Senhor. Aí ele disse, eu estou muito feliz. Peço licença a vocês para cantar. Posso? Isso tudo pela psicofonia. Então ficou muito marcado na memória esse momento. A alegria dele de poder estar integrando uma equipe de trabalho espiritual. Olha que maravilha, né? Que alegria que é. Podemos seguir, Marinha. Vou passar rapidamente pela introdução que eu fiz. Eu fiz apenas alguns conceitos, porque muitas das vezes a gente precisa colocar na nossa mente, assim, de forma clara, né, os conceitos. E a gente vê que família, isso tudo de dicionário, tá? Grupo de pessoas ligadas pelo parentesco, ou seja, pelo sangue. Isso é uma estratégia divina, né? Isso é uma estratégia de ver essa coisa de sangue no meu sangue, é minha família. No final das contas, é uma estratégia de Deus para manter a gente junto, custe o que custar. O pai, a mãe, os filhos, que a gente está vendo que hoje em dia está indo além disso, né? Ou seja, todas as pessoas do mesmo sangue. Nem sempre. Vamos seguir. E a palavra papel aqui, que é importante a gente colocar, porque a gente, quando fala papel, a gente está lembrando de objeto, e aqui é um significado, vamos dizer assim, cognitivo, né?
Então, é papel da família no sentido de dever, de função da família, das atribuições de uma família, o ofício que uma família deve realizar, né? As atitudes, a conduta, o comportamento de uma família. Tá? Vamos seguir. Obrigada, gente. Deixa eu já pegar uma aguinha aqui. Vamos lá. Como fala na transição, de que tipo de transição a gente vai falar? E o que é uma transição? Né? Passagem de um lugar ou de um estado de coisas. Passagem de um lugar para outro ou de um estado de coisas para outro estado diferente. Estou solteira, casei, saí do estado de solteira para o estado civil, casado. Mudei. Foi uma transição, né? Agora, de que transição nós vamos falar no nosso estudo? Vamos lá. Que ou quem está em transição? No nosso caso, qual é a transição? Planetária. É a transição? Planetária. Isso aí. Aí nós fomos buscar na doutrina, nas obras básicas. No capítulo 1 do Evangelho, Instruções dos Espíritos, são 3 mensagens, o Espírito israelita, Fênelon e Erasto. Maravilhosas, maravilhosas. Né? Então eu coloquei trechinhos, tá bom? São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias. Não está falando de cataclisma, não está falando de acidentes geográficos, não. Desenvolvimento das ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tá? Não acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Ele está falando que o desenvolvimento é no campo das ideias e não vai acontecer sem luta. Luta no campo da ideia. Alguém está vendo luta no campo da ideia aí? É só ir para a rede social que você vê luta no campo das ideias. Nossa, é demais da conta. Entre espíritas, a gente está vendo divergências grandes. Eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo, eu sou a favor de fulano, eu sou contra fulano. Olha, e um acusa o outro. Aí, de repente, graças a Deus, aparece uma alma caridosa. Gente, se é espírita, vamos exercer o perdão, o entendimento, a compreensão. Graças a Deus aparece uma alma caridosa para falar. No item 10, a revolução que se apresta é antes moral que material. Ou seja, o mundo de regeneração que vai mudar não é mundo físico. Somos nós, habitantes deste planeta, que vamos passar por essa, que precisamos passar por essa transformação. A transformação moral, ela começa no pessoal para chegar no coletivo. Então, se eu não me preocupo comigo, com o que eu ando fazendo, da minha mente, do meu coração, não adianta eu ficar de olho no outro. Não julgueis para não serem julgados, né? Então, se eu não começo o trabalho de transformação moral em mim, não vai adiantar eu estar aqui falando nada, não. Né? É discurso vazio, se eu não fizer esse esforço. Então, cada um de nós, nesse momento, precisa se preocupar com o seu íntimo, com o que está acontecendo no seu campo íntimo. Em Obras Póstumas, que é maravilhoso também, final, os capítulos finais, né? É maravilhoso também para a gente ter uma noção real do que está acontecendo no nosso mundo. Leiam. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa. Que quando é que um barco esboroa? Quando ele bate no iceberg, um Titanic bate no iceberg e afunda. Não é? Então, esse velho mundo
de preconceito, de orgulho, de egoísmo, de fanatismo, ele que precisa afundar para renascer um outro. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Observem que essas mensagens são do século XIX, mas eles citam tudo no presente. No item anterior, quando o espírito israelita começa, são chegados os tempos. Não virão, são chegados, século XIX. E aqui ele fala, o Dr. Barry, se não me engano, a época atual. Então, nós já estamos no 3º século de transformação. No 3º século. O tempo do espírito é diferente, né? Muito diferente. A gente acha que tem que mudar da noite para o dia. E não é assim, por aí que as coisas funcionam. Mas isso não tem uma cadeirinha para você sentar, não? Tu fica em pé mesmo? Vai ficar junto comigo aqui, né? Tá certo. Hein? Ah, foi morar, isso aí, beleza? Maravilha. Então, vamos lá em frente. Voltamos para o capítulo 3 do Evangelho. Saímos do capítulo 1 no capítulo 3, em que é o título Há muitas moradas na casa de meu pai. Categoria dos mundos habitados. Por que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, a transição nossa está no Evangelho, no capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, em que Kardec apresenta de forma bem didática, né, os 5 tipos de condição evolutiva dos planetas. Começando do primitivo, segundo, mundo de provas e expiações, terceiro, regeneração, depois os mundos ditosos e depois os celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, dos espíritos crísticos. Nós já fomos o mundo primitivo. Estamos na fase ainda de provas e expiações, caminhando nesse processo de transformação moral para chegarmos ao mundo de regeneração, que ainda não é um mundo ditoso, mas é um mundo em que o mal não terá tanta preponderância como tem ainda. Então, só a transformação moral fará isso. Não é místico, não é um mistério. A antiguidade fala isso, né? Quando eu fiz um estudo sobre mundos regeneradores, eu falei, será que tem na Bíblia alguma coisa? Fui dar uma olhada, até Isaías tem. Novos céus, nova terra. Sabe? Quer dizer, até no Velho Testamento tem citação de um novo mundo. Então, o processo de transformação, de evolução dos mundos, acompanha a evolução da sua humanidade, dos seus habitantes. É o processo natural da lei de progresso. Então, nós estamos realmente nesse processo de transição entre mundos. Vamos lá, o que diz Santo Agostinho no item 19? O progresso é lei da natureza. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Então, somos nós que vamos alavancar o progresso do planeta. O progresso é nosso. Não é a Terra, o planeta Terra, que evolui no seu aspecto geológico. Somos nós, sua humanidade, que evoluímos e vamos carregando a evolução do planeta. Quando meus filhos estudavam, eles estudavam paisagem natural, paisagem modificada, né? Hoje em dia tem outro nome, mas meu neto continua estudando também isso. Qual é a paisagem natural? A paisagem modificada é a expressão da inteligência do ser humano, usando os recursos naturais. Então, quando a gente vai melhorando esgoto, fornecimento de água, asfalto, melhorando as moradias, isso é um progresso que vai evidenciando o progresso da sua humanidade. Então, quanto menos misérias
tivermos no nosso planeta, mais evidências haverá de que evoluímos moralmente. Né? Ele, o nosso planeta, a chegada a um dos seus períodos de transformação. A chegada. Mais uma vez está aí presente o verbo. Em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração. Então, qual é o papel da família nesse momento de transição? Está aí, é o campo das ideias. E, gente, como a gente vê debate. É nesse campo que está se dando a transformação, não por cataclismos. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles coloca assim: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. A família que não exerce esse papel está fadada ao fracasso espiritual, ao fracasso moral. De mais lições necessitará. Ok? Quando o lar se estiola e a família se desorganiza, a sociedade combale e estertora. Isso é Joana com o vocabulário dela, né? Quando ela diz que a gente tem que acender, eu não botei sinônimo, não. Né? Mas estiolar, enfraquecer. Estiolar é enfraquecer. Combalir e estertorar, combalir é cair. Estertorar é convulsionar. Então, se a família se enfraquece, a sociedade se desorganiza. A sociedade se desorganiza por completo. Então, é impossível destruir a célula familiar. O que a gente precisa entender agora é a estética da família, a estética do núcleo familiar. Vamos lá. A gente vai entrar exatamente nesse processo. Como eram as famílias no passado, no período primitivo? Será que havia construção de agrupamento por afeto? Não havia ainda a razão desenvolvida, né? Então, os agrupamentos eram por necessidade. E a procriação se dava como se dá com os animais. Processo bem ainda baseado nos instintos. Ok? Então, não era um processo em que não havia exatamente afeto, havia necessidade. Né? E a gente me ocorreu agora aquela imagem que a gente via muito do homem primitivo arrastando mulher pelos cabelos. Oh, meu Deus, coisa triste! Ai, graças a Deus que passou, né? Parou. Pois é, na Idade Média, a gente vê que até o tempo de Jesus, como que Jesus tirou a mulher do anonimato. Como que Jesus tirou a mulher do papel de subserviência, do nada que era, né? Exemplo de Madalena, então, é o concurso. A mulher samaritana, Jesus tirou a mulher daquele lugarzinho lá escondidinho, em que ela era considerada só um mecanismo de procriação e prazer sexual, né? Ele elevou a mulher à condição humana, realmente. Mas, no decorrer do tempo, o que o ser humano faz? Degringola todo aquele conceito e volta àquele período horrível, né? Aquela fase de supremacia masculina e aquela fase de nada do sexo feminino, né? Mas na Idade Média aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a revolta de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Como ele se revoltou, ele começou a perceber aquelas nulidades de comprar penitência. Aliás, tem um filme que eu vi recentemente, período que eu estava de repouso, né? Não podia fazer nada, vamos ver filme.
Eu vi um filme que ainda não tinha visto, não, em que ele entra na fila da indulgência, pega lá as moedinhas dele e compra a indulgência. Aí depois, quando ele está na igreja dele, fazendo a missa dele, ele disse assim, olha, eu comprei indulgência para os meus avós. Não, ele falou, para os meus avós, mas não sobrou dinheiro para comprar indulgência para os meus pais, eles continuam no inferno. Ele começou a perceber o vazio disso. Então ele começou a se rebelar, porque ele começou nas missas a falar ao contrário. Ganhou adeptos e inimigos, até o ponto de ser preso e, durante a prisão, traduzir a Bíblia para o alemão, porque as missas eram em latim e ninguém entendia nada, certo? Ninguém sabia o que estava acontecendo lá, ia porque tinha que ir. Foi aí que surgiu o protestantismo e Martinho Lutero acabou conhecendo uma freira também meio rebelde, um grupo de freiras que tinham fugido, né? E acabaram se casando. Ele foi feliz no casamento, teve 6 filhos, passou pelo dissabor de perder filhos que desencarnaram cedo. Mas ele foi tão feliz no casamento que ele disse assim, por que não casar? É uma instituição divina. Educar filhos é uma coisa maravilhosa. Então ele partiu da própria experiência e disse assim, mas por que não casar? Por que os padres não podem casar? O que tem de pecado no casamento? Né? E ele começou a trabalhar em favor da mulher como educadora. E começou a trabalhar a mentalidade masculina para suprir, para ser aquele sustentáculo da família. Então, ele deu início à ideia de família nuclear que nós temos até hoje. Ele construiu igrejas e, ao lado das igrejas, ele construiu escolas para que as crianças pudessem ter o ensino regular e ir direto para a igreja, para ter a evangelização. E ele ensinou as mulheres a ler, para que elas lessem a Bíblia para os seus filhos, porque ele entendeu que a mulher deveria ser a primeira evangelizadora das crianças. A mãe deveria ser a primeira evangelizadora. Ele está errado? Ele não está errado. Qual é a primeira escola da criança? O lar. É o lar. Né? À época, o homem saía para trabalhar, porque o trabalho era braçal. A mulher ficava em casa, que não deixava de ter trabalho braçal também, né? Mais diferenciado. E a mulher ficava em casa, então assumiu o papel de educação dos filhos. E Martinho Lutero teve a inspiração de fazer essa construção familiar. E foi maravilhoso. Mas está mudando? Está mudando? Está mudando. A gente vê no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número da pergunta, em que Kardec pergunta sobre o sexo dos espíritos, né? Sobre a troca, se pode nascer ou não pode. E eles falam. E aí ele pergunta se pode a mulher fazer o que o homem faz e vice-versa. E os espíritos respondem que são iguais nos direitos, mas em funções diferentes. Porque a constituição feminina, pelo fato de ser mais delicada, permite ao espírito o desenvolvimento de sentimentos mais delicados, mais sutis, que a maternidade envolve. Né? Ao homem cabia a obrigação de sustentar materialmente o grupo familiar. Mas, com o passar do tempo, o que nós estamos vendo? Que o homem tem o seu papel preponderante na educação dos filhos. A atitude do pai dentro de casa forma caráteres ou viciosos, ou fortes,
ou fracos. Como o marido trata a sua esposa diante dos filhos vai determinar o futuro daquelas crianças, que podem se rebelar e fazer o contrário, ou simplesmente, automaticamente, psicologicamente, repetir aquele erro. Vamos seguir. Podemos pular essa parte aí, porque a gente já comentou bastante. Como está a família hoje? Como é que está a família hoje? É a mesma Constituição que Martinho Lutero colocou? Pai, mãe e filhos? Ampliou o leque, não ampliou? Ampliou o leque. Então, pode ser só uma mãe, pode ser só um pai, pode ser avô, avó, tio, 2 pais, 2 mães, adotivos, ok? Então, ampliou o leque. Esse quadrinho aqui é português, sabe? É de um site português. E ali embaixo está falando, as famílias portuguesas estão assim, dessa forma. Estão se formando em Portugal. Está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. Então, a gente não tem que se livrar dos preconceitos, como disse Santo Agostinho lá atrás. Não é o mundo dos preconceitos que se esboroa. Então, a gente precisa abrir a mente, abrir o coração e entender que somos todos filhos de Deus. Fica aquela discussão. Mas o homem trans não tem útero, não tem seio para amamentar, mas tem coração, tem amor para dar. E geralmente ele vai fazer o quê? Vai adotar aquela criança abandonada pelo casal hétero. A minha filha, que trabalha em resort, ela trabalhava no resort aqui em Mangaratiba, nessa época. É um exemplo que eu cito sempre, porque é um caso real, concreto, assim, na mão. Sabe, aquele pássaro na mão. E ela, a responsabilidade dela era o mini-clube. Era a equipe que cuidava das crianças enquanto os pais relaxavam. Então, é um mini-clubinho mesmo. Tem piscina, tem parquinho, tem jogo, tem tudo, né? E a equipe assume as crianças de manhã até as 5 da tarde. Num fim de semana, dentre as crianças, tinha um menino que destoou do restante. Era negro. Destoou porque era negro? Não, porque tinha outros. Ele destoou pela educação. Pela educação com que ele se portava diante da equipe, diante dos colegas. A maneira como ele brincava. Chamou a atenção dos próprios colegas. Esse tia, ele é diferente, né? Ele é diferente. As outras crianças comentaram com a tia. Tia, ele é diferente, né? Mas o menino era um gentleman, um lorde. A minha filha fez questão de entregar esse, porque ela queria saber quem era a família. Um pai, homossexual, adotou o menino. Entre 4 e 5 anos, disse que o menino era um Tarzanzinho, Pedro Lobo. Não tinha hábito de nada. O menino não tinha educação, sabe? Era um bichinho que ele adestrou. Adestrou com amor, porque ele assumiu aquela criança e começou a trabalhar psicologia, psiquiatria, pedagogia, junto à escola, princípios éticos que ele trazia com ele mesmo, passando para o filho. Então, ele fez um trabalho intenso de 5 anos e transformou aquela criança sem nada, sem hábito de nada, em um lote. Ele deu do que ele tinha. Olha o tamanho desse espírito. Olha o tamanho desse pai. E a gente vê famílias de pai, mãe e filho totalmente descoordenados, deseducados, bebendo na frente das crianças com palavrões,
dando bebida para a criança. Então, a gente observa o seguinte: é a conformação ou é o amor e a ética que forma a família? É isso que a gente precisa observar hoje em dia. Não importa. Nós participamos de um seminário sobre sexualidade em Belo Horizonte com Andrei Moreira, Marlon Reikdal e a Simone, que veio dos Estados Unidos para cá. A Simone se veste como um homem, delicadamente, mas se veste como um homem. É casada e tem 2 filhos. São crianças lindas, maravilhosas. Que capacidade essa moça tem, intelectual e de amor, de coração, de simpatia. O Andrei nem se fala. Eu me emociono, porque no final do seminário, todo mundo foi para o palco cumprimentar todos. Quando eu fiquei de frente para o Andrei e falei assim, esse livro seu vai para a mão de uma pessoa. Né? O olhar dele é marcante, de carinho, além de uma cor bonita de olhos que ele tem. Mas o olhar dele de carinho me impactou. Eu fiquei assim, meu Deus, quem sou eu? Né? E aí a gente fica preso a questões físicas. Não é a questão física, é a questão espiritual. A gente tem que começar a olhar o espírito. É o espírito que a gente tem que ver. Né? E o Marlon Reikdal, no momento das perguntas e respostas, que perguntaram por que nascer nessa condição. Aí ele lembra assim, pessoal, que mundo que a gente vive? Qual é a categoria? Provas e expiações. Então, bem-vindo, é só mais uma prova. Simples assim. Né? É isso. Então, quem quer um mundo regenerado e se regenerando, tem que olhar o espírito. Não tem que olhar a prova do espírito. Se olhar a prova, é para ajudar. É para servir. É para ser útil. Não é? Para fortalecer o espírito a vivenciar a sua prova. Correto? Vamos lá. Isso aí foi uma brincadeira, tá bom, gente? Quem que lembra? Íris. Íris, vê se você lembra. Íris, mãe. Ela é a dona de tudo. Ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. E aí vai. Aí eu lembro, o avental todo sujo de ovo. Não é do meu tempo, não, por isso que eu não cantei. Hã? Não é do meu tempo. Não, não é do nosso tempo, não. Todo ano, Dia das Mães, semana Dia das Mães, a gente tocava aos montes, não é? O avental todo sujo de ovo, hoje em dia não tem mais. E a gente vê na internet... Compra pronto. É? Compra pronto. Tem air fryer, né? Então, hoje em dia, você não precisa andar com o avental todo sujo de ovo. E a própria internet faz uma comparação. As vovós de hoje estão viajando com seus netos para Disney. Né? Estão indo para o Beto Carreiro, estão levando os netos para o shopping. Tem mais essa de avental todo sujo de ovo. Mas não é bom você ir para a cozinha com o seu neto fazer um bolo? O meu ontem queria fazer uma pizza. Ele queria fazer a massa de pizza, mas ontem estava. O irmão dele não permitiu que fizesse mais nada. Né? O irmão tem 1 aninho. Então, ainda faz. A vovó ainda vai para a cozinha, faz um bolo, faz uma pizza, faz aquele lanchinho que o neto gosta. Mas também vai para o shopping, leva para a praia. Então, a vovó hoje tem uma outra conotação, porque estamos vivendo mais. Né? Vivendo mais. Vamos lá. E aí, como se dará essa transformação? Com ou sem conflitos?
Com conflitos. E a gente está vendo muitos. Com preconceitos. E a briga entre o ter e ser. O que a gente está vendo hoje? Por que é que nós estamos tendo jovens deprimidos com ideias suicidas? Por quê? Exatamente. Pois é, aquela geração que viveu em carência material achou que tinha que dar tudo para os seus filhos. Esse tudo se transformou num nada. Porque dá presente o melhor jogo, o melhor videogame, a melhor roupa, marca, tênis de marca, se aperta, parcela em milhões de vezes e compra e dá. Então a criança cresce sem saber o peso, o sacrifício de se conquistar as coisas, não participa das tarefas de casa, não reconhece pai e mãe como autoridades dentro de casa, porque pai e mãe abdicou desse papel. O Sandro Clinch fala isso muito melhor do que eu. Vocês sabem disso. Né? Então, nós passamos uma geração focada no ter. E criamos uma geração de jovens deprimidos com ideias suicidas, porque eles não têm noção de pertencimento. Eu não sou dessa família, essa família está aqui para me servir. Na escola, acontece a mesma coisa. Um amigo nosso, dando aula no Elite, escola Elite, de Nova Iguaçu, né? Um aluno perturbando, ele pediu para o aluno se retirar de sala, para que ele continuasse a aula. O aluno se recusou a sair. Ele insistiu no pedido, vou sair não, sou eu que pago o seu salário. É assim. Então, o que as famílias estão fazendo com seus filhos? O Adeilson Salles, ele fez um livro meio psicografado. Isso foi ele que disse. Meio psicografado, porque tem trechos que foram psicografados pela dona Ivone Pereira, através dele. E o Luiz Sérgio. E aborda essa temática. E o título do livro, Vossos Jovens Profetizarão. É importante ler, porque nem a equipe espiritual, às vezes, consegue evitar o suicídio do jovem. Os jovens que andam com as mangas compridas. Que são dados que a gente trouxe, que eu peguei meu papel, né, porque são dados da OMS e do Ministério Público nosso. Vamos seguir. Vou passar esses dados agora. Isso aqui é do CVV. E é importante a gente ver e lembrar o número do CVV, que é um número agora nacional, 188. Tá? É um serviço de 24 horas de atendimento para quem está angustiado, para quem está precisando desabafar. Então é importante que isso também seja divulgado, inclusive em casa. Porque quem está angustiado não vai falar com você em casa, não. Vai querer falar com uma pessoa neutra. Então, às vezes, é importante divulgar isso dentro de casa. Vamos seguir. E esses dados, infelizmente, só mudaram para maior. Tá bom? Porque eu procurei dados a partir de 2019. Então, olha, continua entre 15 e 29 anos, o suicídio saiu ali da segunda para a quarta causa de morte. Esse dado de a cada 45 minutos uma pessoa morre, sem contar os que arriscam, tentam e não conseguem, tá? São dados do Ministério da Saúde de 2018 e permanecem, não se alteraram. 90% dos casos podem ser prevenidos, porque 90% dos suicidas são portadores de transtornos mentais, muitas vezes não diagnosticados. E a gente entende transtorno mental, não é só aquele que parece louco, não. As depressões, e muitas vezes é silencioso. Muitas das vezes a pessoa está sorrindo para você, está destruída por dentro.
E é preciso ter um olhar muito, muito focado. E isso é um dos dados que eles colocam aqui. Eu peguei do Conselho Federal de Medicina, que eu procurei mais atualizado, né? Aumento dos suicídios em 43% em uma década. De 9.454 casos para 13.523 em 2009, que foi quando eu montei isso aqui. Ainda não havia os dados computados. Olha o aumento. De 9.000, mais de 9.000 casos para mais de 13. E o aumento de casos entre adolescentes passou para 81%. E diz Divaldo, segundo a orientação dos espíritos, que tende a aumentar. Tá? Entre menores de 14 anos, houve aumento de 113% de 2010 a 2013. Agora, os dados da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde. Eles colocam, a cada dia, há 38 casos de suicídio, sendo que para cada um caso de suicídio, há até 20 tentativas frustradas. Observe como é grave. Tá? Como causa em relação direta, consumo de álcool e outros vícios desde a infância. Depressão. Isso representa de 36% a 37% da população que comete suicídio. Então, as famílias que gostam de comemorar o seu fim de semana com churrasco e cerveja. Churrasco está tudo bem, mas tem que ter cerveja. Festinha de 1 ano do bebê. Cerveja. Isso dos males o menor, porque às vezes quem tem poder aquisitivo melhor coloca além de cerveja. Tá? Isso tudo na frente das crianças. Nesse mesmo resort que a minha filha viveu esse caso de sucesso de educação, eu presenciei outros casos silenciosos, só de observação. A piscina e resort, eles colocam o bar beirando a piscina, bem pertinho. Os adultos vão lá, pedem as suas bebidas e vão para a beira da piscina lá com as suas bebidas. Tinha um menino de 17 para 18 anos que era para estar no miniclube junto com os adolescentes. Não queria. Não, eu acabei de fazer 18 anos, eu vou beber. Igual ao pai. O que o pai fazia, ele foi lá fazer exatamente para o bar, beber, sentar na cadeira na beirada da piscina e tomar a sua bebida. Exemplos. Exemplos. Daí a importância que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? E o que a OMS coloca como prevenção nos transtornos mentais? Intensificar tratamento e prevenção. Limitação de acesso aos meios, aos locais comuns. Ponte Rio-Niterói, pontes em geral. Tá? Estação de metrô, estação de trem, né, que as pessoas procuram para se jogar. Ter uma vigilância maior nesses locais. Ações de conscientização, apoio emocional. Gente, os CRAs não dão conta. Tá? Agora, uma coisa importante com relação aos nossos jovens. Atenção, atenção. Olho no olho. Os nossos jovens, eu estou vendo isso até pelo meu neto, ficam muito tempo sozinhos com seus jogos, com seu computador, com seu tablet, com seu celular. Não interagem. É uma dificuldade enorme. E aí, por que depois não conseguem formar um grupo social? Não estão acostumados. Aí, o grupo social que vai conseguir é dos mesmos que também jogam, que vivem isolados, e aí junta a fome com a vontade de comer. Desequilíbrio com desequilíbrio. Eu tive um aluno que na 7ª série, ele era um aluno bom,
arteiro, gostava de sair de sala, mas ele cumpria as tarefas dele. No ano seguinte, ele era um fantasma dentro da sala de aula. Mesmo no calor, era casaco, ele não tirava. O tempo inteiro assim. Nós tentamos, nós tínhamos uma excelente pedagoga, ela não conseguiu tirar nada dele, né? Ele ficou reprovado e saiu da escola. Com certeza, aquela manga comprida mesmo no calor estava escondendo as suas mutilações. De um ano para o outro, gente, no período de férias. O menino saiu de um jeito e voltou de outro. O que aconteceu? Nós, como espíritas, precisamos olhar o lado obsessivo. Precisamos prestar atenção no lado obsessivo. Tá? Outra coisa que eles recomendam, os dados do Ministério da Saúde, tá? Observar as mudanças de comportamento, que se isola, fica mais tempo em casa, né? Fica em casa, mas sozinho, isolado. Mudanças na rotina do sono, dorme mais ou dorme menos, dorme mais tarde ou acorda mais cedo, essas alterações. E comentários do tipo, prefiro morrer a passar por isso. Não sirvo para nada. Então, é preciso prestar atenção nessas frases em qualquer idade. Em qualquer idade, porque os idosos também formam um grande número, um índice pesado de suicídios. Tá bom? Diminuição de rendimento escolar e o uso dessas roupas pesadas. Vamos avançar. Como que a gente pode trabalhar isso? O que a gente pode fazer? Pode seguir. Como é que a gente sai dessa? Vamos para uma pesquisa importante. O Dr. Tyler Vanderwill, em Harvard, ele é um pesquisador de comportamento no campo da religiosidade. E ele fez uma pesquisa longitudinal, ou seja, pegou um grupo de indivíduos de mais de 5.000, foi pouquinho não, da infância à juventude, observando o comportamento. Tá? E ele queria provar o impacto da religiosidade na saúde física e emocional. O que ele concluiu? As crianças que acompanhavam seus pais às igrejas, e mais aquelas que, além de acompanhar, desenvolveram algum elo dentro das tarefas, que se adquiriram o hábito de orar pelo menos uma vez por semana, desenvolveram muito menos a propensão para drogas, sexo precoce, o alcoolismo, a depressão e o suicídio. O impacto da religiosidade na infância reduziu as desgraças que a gente está vendo a nossa mocidade se afundar. A gente vê esse BBB, só gente bonita, jovem, bebendo de cair, fazendo inúmeras bobagens. Que exemplo é isso? É isso que é ser jovem, é isso que é ser chique. Como na época do cigarro, né? Marlboro. Era chique ter aquele cigarrinho entre os dedos. Quando se constatou o desastre que era, acabou. Reduziu sensivelmente. Então é preciso agora se trabalhar contra os vícios. E intensificar a formação religiosa. Então a gente diz, quando crescer ele decide que religião ele quer. Ih, gente, bora, deixa eu correr. Vamos embora. Eu corri, me diz. Nós estamos no finalzinho, a gente vai dizer. Essa comunicação do professor Leopoldo Machado é pela psicografia de Hernani Andrade, lá de 1978. É só um trechinho dela, é maravilhosa. Campo fértil. A vanguarda do progresso está nos berços que sustentam o porvir. Nos berços que vão garantir o porvir.
São os espíritos que estão retornando. Precisam ser muito bem cuidados, muito bem acompanhados, tá? Nas escolas que forjam o futuro, nos lares que definem a qualidade daquilo que será o futuro no mundo. Os lares que definem, tá? São os lares que definem. Vamos lá. Cumpre assinalar nossa grande preocupação com os espíritos reencarnados na fase juvenil. Isso lá em 78, ele já estava preocupado. A gente está vendo a razão da preocupação? Está vendo? Então a gente tem que fazer força com o filho, com o neto? Tem. Tem que fazer. Eu quero dormir, o meu fica assim, leva um século para acordar. Eu chego atrasada na evangelização. Mas eu carrego. Carrego. Os rapazes e moças de nosso querido Brasil precisam ser reapresentados a Jesus. A gente tem que tirar Jesus da cruz. Tem que botar Jesus na vida. Na vida. Jesus é para agora, é para hoje. Ele não é um mito. Ele é real. A parte para o Jesus histórico, não quer religião, parte para o Jesus histórico. Estuda, faz que nem Augusto Cury. Ele foi estudar Jesus para poder escrever o livro. E ficou de quatro com aquela figura. Ele escreveu 2 livros maravilhosos, encantadores, como que ele apresenta a figura de Jesus. Ele é religioso? Não é. Mas ele se tornou um admirador profundo de Jesus. Vamos reapresentar Jesus às nossas crianças. E lembrando o que Jesus colocou. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É a família universal. A nossa meta é a família universal. Então, o nosso pequeno núcleo precisa aprender a viver nas bases de Jesus, nas bases do Evangelho, independente de onde seja. Em julho, dia 23, foi o sepultamento do meu sobrinho, 33 aninhos, filho único. E assim, de repente, passou mal na quarta-feira, melhorou, passou mal na quinta-feira e não voltou mais. Né? 2 crianças. Ele e a esposa evangélicos. Ela mais evangélica até do que ele. De frequência à igreja. Né? E a minha irmã, mãe dele, espírita. No velório, na conduta, eu vi as 2 firmes. Sofridos, porque eu também sofri, porque tem aquele sobrinho que é mais chegadinho, né? Aquele que a gente acompanha ali o tempo todo, e ele era esse sobrinho, o filho dele na mesma faixa etária do meu neto, então a gente estava sempre junto, né? Então, mas eu vi a evangélica e a espírita se sustentando na fé. Então a gente diz assim, tem que ser espírita, tem que conhecer Jesus. Tem que acreditar em Deus e conhecer Jesus. Se conhecer Jesus e viver de acordo com seus princípios, está tudo bem. Então, vamos trazer os nossos jovens a duras penas, as nossas crianças arrastadas, de cara amarrada, mas traz. A gente fica com muita peninha, só que a nossa peninha vai ser depois, quando o resultado não for bom. Para a gente encerrar, uma coisa que a gente observa lidando com o jovem, não sei se a Jane percebeu isso também, tanto na doutrina quanto nas escolas. Os espíritos, na fase juvenil, eu tenho percebido isso, eles são muito autoexigentes. É uma característica desses espíritos, é como se eles renascessem assim, ó, é a sua oportunidade. Faz o que você tem que fazer. Então, aquela consciência gera uma aflição, e como eles não se veem como querem, mais elevados, entram numa... Você percebeu isso? Você percebe isso? Uma autoexigência, sabe? Como se eles tivessem que ser o must. Como se eles tivessem que ser tudo. Como se eles tivessem que evoluir numa encarnação só. E isso gera uma ansiedade, uma depressão muito grande.
Não é preciso trazer, botar o pezinho no chão. E a evangelização é que vai fazer isso. É muito importante. Bota o pezinho no chão e diz, olha, você é espírito de terceira ordem, bem. É imperfeito, é normal. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, tem uma página sobre isso. Não se envergonhe do estágio que você está. É natural, é da lei do progresso. Emmanuel também tem uma página falando sobre isso. A gente não tem que se envergonhar do estágio que está. A gente só tem que lutar para ser melhor. Para sair daqui melhor do que quando chegou. Perfeito? Nunca. A gente não vai chegar à perfeição tão cedo. Então, vamos passar isso para os nossos jovens, para as nossas crianças. Você errou. Normal. Ah, eu derrubei isso, eu quebrei aquilo. Normal. Eu tirei uma nota aqui. Normal. Se prepare. Se esforce um pouquinho mais. Né? Aprende a esperar, aprende a ter esperança, aprende a ser complacente consigo mesmo, para ser complacente com o próximo. Então, essa educação é que é fundamental. Vou encerrar porque eu já passei da hora, eu sou indisciplinada, né? Mas é que é muita coisa para a gente falar, é muito importante e a gente tem que transmitir isso para os nossos dentro de casa. Não quer ir para o centro, que depois já fase adulta, tá? Porque eu tive meus 2 mais velhos, que chegou na fase da mocidade, que chegaram em casa assim, não vou mais, não adianta me mandar que eu não vou mais. Eu falei, bom, agora não adianta, chegou um ponto que eu não tenho mais esse controle. Mas eu tenho controle da oração e eu tenho controle do meu verbo sobre eles. Não é passar sermão, mas além de você buscar ser exemplo, né? Porque ninguém é santo. De buscar ser o exemplo, colocar a doutrina como algo livre, gostoso de viver, como faz bem para você, para que ele perceba que está te fazendo bem. E a vida se incumbe. Então, vamos formar pessoas de bem, ao homem de bem do Evangelho. Vamos formar homens de bem. Se a gente tiver isso na nossa mente, não quer ir para a igreja, não quer vir para o centro, seja um homem de bem, que não faça mal para ninguém, que não roube ninguém, que faça a sua oração para Deus em casa, né? Que construa a sua família em bases de amor, de honestidade, de integridade. Isso a gente consegue. Tá bom, senhora Laura? Muito obrigada, gente. Desculpa assim, porque a gente começa a falar só faladeira, né? Obrigada. Não. E muita força para todos nós, que a gente construa essa família do futuro. Obrigada, Maria. Eu ainda estou abaixando. Hein? É. Então, estamos agradecendo a nossa irmã Marta, que trouxe o estudo da manhã de hoje. Eu estava lembrando daquela questão do jantar sujo de ovo. Eu tenho uma sobrinha que não vai acontecer isso nunca com ela. Porque ela fala assim, eu compro pronto. Não vou lavar a louça, essa. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, pela nossa irmã que trouxe o estudo tão importante na manhã de hoje para todos nós, pedindo aos benfeitores amigos, ajuda e auxílio, para que possamos continuar a nossa jornada, a nossa evolução, mesmo que seja demorada, mas estejamos sempre buscando novos degraus do aperfeiçoamento espiritual e moral. Pedimos a orientação, pedimos aos espíritos amigos que nos auxiliem, que tenhamos um final de semana de paz e harmonia, junto aos nossos familiares, junto aos nossos irmãos da caminhada. Que a paz permaneça em nossas mentes e em nossos corações. Agradecendo a Jesus e a Deus, nosso Pai, no momento em que encerramos a primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. Que assim seja.